Olá pessoal, meu nome é Cristiano, eu faço parte aqui da equipe técnica do Centro Ecológico e queria contar uma historinha para vocês aqui. Não faz muito a gente fez uma rodada de conversa aqui no canal falando um pouco sobre os SPGs, sobre certificação participativa, onde a Luísia foi nossa convidada e falou um pouco sobre o livro dela. E eu participei falando um pouquinho sobre o sistema informatizado da Rede Ecovida, que nós temos aqui, né? Passado um tempinho, Laércio me provocou a contar um pouco melhor essa história, né? Um pouco mais detalhada. Desafio aceito. Então estou eu aqui querendo trazer um pouco melhor essa história para vocês, com mais detalhes, né? Como é que o sistema foi construído, as etapas que a gente passou e também algumas funcionalidades, pelo menos as funcionalidades assim um pouco mais centrais, o que a gente tem conseguido com esse sistema, né? Vou tentar trazer isso então mostrando os arquivos, mostrando algumas telas. E eu gostaria de deixar só lembrar aqui a sugestão de que se conseguirem assistir esse vídeo no computador ou numa televisão, acredito que vai ser possível ver melhor em alguns momentos as informações. Claro que também é possível assistir no celular, mas eu receio que em alguns momentos talvez a informação possa ficar pequenininha, talvez dificulte um pouquinho a visualização, mas é perfeitamente possível assistir. Queria aproveitar então para começar falando um pouquinho sobre esse nosso mapinha aqui do lado. Vamos lá? Acredito que todas e todos que estão nos assistindo aqui já conhecem a Rede Ecovida, mas eu queria aproveitar para mostrar então esse mapinha aqui e nós termos ele na cabeça durante a nossa conversa aqui. Com esses municípios em verde aqui que estamos vendo, são os municípios onde tem famílias que formam a Rede Ecovida, famílias que estão aí nos seus grupos, que estão nos núcleos, que formam toda a rede. Também aproveitei para colocar aqui o número de municípios que compõem cada estado, né? Uma informação, é uma fotografia desse momento, na verdade. Uma primeira informação assim que eu queria mostrar então são os nossos 32 núcleos que estão localizados aí, nesse caso já georreferenciados nesse mapinha. E mostrando o número, eu já aproveito para mostrar quem são esses núcleos, o nome de cada um deles aqui e também a informação do número de grupos que cada núcleo tem, que formam os núcleos, e também o município sede ou município referência que cada coordenação de cada núcleo nos passou, que ao longo dos anos aí tem construído. Essas informações são informações aí para a gente ter na cabeça aí durante a nossa conversa. E aproveitando aqui essa nossa ferramenta, quero mostrar aqui também a localização do OPAC, então, né, que é o nosso escritório, onde faz toda a gestão dos dados e documentos da Rede Ecovida, que encaminha então para o Ministério da Agricultura. E aqui a gente consegue ter a noção da distância que a documentação precisava percorrer em todo o sul do país. Se nós pegar aqui do OPAC em linha reta para o Paraná, são de 500 a 800 quilômetros, mais ou menos. Aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul também, são em torno de 500, 400 quilômetros a distâncias maiores, né? Então esse pessoal aqui precisava mandar essa documentação ou por correio, ou mandava a documentação nos encontros, nas plenárias que nós tínhamos, né? Era o encontro que nós estávamos, então aproveitava a viagem. E os núcleos mais próximos acabavam se deslocando de carro, o pessoal mais pertinho aqui acabava se deslocando de carro mesmo, até o OPAC, muitas vezes, aproveitava para conversar um pouco, para tirar algumas dúvidas ou esclarecer algumas coisas, né? E assim contribuir para os trabalhos do OPAC que acontecessem bem, né? Então foi essa forma que a gente começou se organizando, começou a implementar, né, o funcionamento nesse período então que foi criada a OPAC por força legal, e ter essa relação, então, esse trabalho e a relação com o Ministério e enviar os dados para o Ministério da Agricultura, que nós vamos estar vendo na sequência. Esses são os documentos, então, que o OPAC tinha que gestionar, ou tem que gestionar. Então, estamos vendo aí a ata de adesão, onde as famílias estavam aderindo aos seus grupos, né, e aderindo, por consequência, à rede. O termo de compromisso, onde o pessoal se declarava conhecedor e também, né, que estaria cumprindo as normas definidas aí pela rede. Também o cadastro de produtor e o cadastro da agroindústria, onde ali estavam então as informações que nós tínhamos que tirar desse documento e colocar na planilha que nós criamos nesse momento. O nome da família, o endereço, o tamanho da propriedade, produtos que estavam sendo certificados, as informações todas vinham nesses documentos.
E no caso do cadastro produtor era meio que um resumo, digamos assim, uma cópia resumida do plano de manejo que a família tinha em sua propriedade. Além disso vinha o parecer, né, da visita, aí, no momento da verificação da visita do olhar externo, né? A Comissão de Ética fazia preencher o roteiro, esse roteiro também vinha uma cópia para nós aqui no OPAC. E além disso também o controle da emissão dos selos, né, que os núcleos acabavam enviando para o OPAC. Então esse era o conjunto dos documentos que a gente precisava receber aqui e fazer a gestão, tanto na planilha, que nós vamos ver em seguida, como também organizar os documentos por grupo, por núcleo, e além de outros documentos, claro, que ficavam nos núcleos, ou nos grupos, ou nas famílias, que compunham todo o processo de certificação, né, adotado pela rede então. A gente colocava um número para o núcleo e um número para a família, tem tipo um código aqui, e uma das primeiras informações que eram colocadas aqui na planilha era o nome do grupo, que a família fazia parte, e logo o núcleo, que também esse grupo pertencia, né? E aí nós já começávamos aqui a gerenciar a documentação, essa faixa em amarela aqui toda, né? A ata que estava chegando então no OPAC, que nós estávamos arquivando. Aqui o azinho significava que essa ata de fato existia aqui no OPAC, que o nome da sua família estava citada na ata compondo este grupo, que a família tem o termo de compromisso assinado, né, que conhece as normas, que segue as normas da rede, e na sequência aqui o roteiro de verificação, né, da visita de pares, né, pela Comissão de Ética do Núcleo, e veio uma cópia então desse relatório do OPAC, papel também aqui, né, que está registrado. Neste caso aqui a família não tinha certificação para agroindústria, então ficou em branco. E o primeiro OK aqui que a gente colocava nessa coluna com informação com a palavrinha mapa, significava que este nome estava OK e que nós tínhamos colocado em uma outra planilha que era enviada por e-mail para o Cadastro Nacional. Que assim foi a orientação do mapa naquela época. Depois de um período que, eu não me lembro agora exatamente qual foi o ano que foi implementado o SIG.org Web, 2012, 2013, não tenho total recordação, a gente colocou mais uma coluna aqui na planilha, né, para poder também monitorar a informação de que esse nome então estava sendo cadastrado lá no sistema, que mudou a forma de enviar os dados para o Cadastro Nacional. Então nós também tínhamos que ter o controle aqui de quem a gente já tinha colocado no sistema do Ministério e quem ainda faltava colocar. Simplesmente dando um OK aqui na coluna a gente já sabia, já tinha esse controle. E no mais aqui eram informações que vinham no cadastro de produtor ou cadastro da agroindústria que estão na legislação, que estão previstos lá. Vou passar rapidamente aqui então o nome da família, informações como o CPF e RG, que eu vou passar aqui, endereço de residência da família, endereço da propriedade da família também. São duas informações que eram importantes porque às vezes, em alguns casos, as famílias poderiam residir no endereço, mas ter a unidade produtiva em outro endereço. Isso podia acontecer, então a gente tinha no cadastro eu previa essas duas colunas de informações aqui, essas duas páginas de informações. E depois, na sequência, os produtos que a família tinha sido certificada, né, por escopo. Então aqui nós temos o escopo de produção primária vegetal, o escopo de produção primária animal, né, que essa família recebeu a certificação, está listado aqui. E por último, e não menos importante, o tamanho da área, a área total e a área orgânica, que também era uma informação que tinha que ser enviado para o Ministério da Agricultura no Cadastro Nacional. Então, basicamente, essas eram informações que nas colunas que nós tínhamos, que montamos aqui para monitorar as informações, para gerenciar os documentos e as informações. E essa planilha aqui, nesse caso aqui, já tinha mais de 3.000 linhas, né, nesse momento, logo de início dos trabalhos do OPAC. Então, a gente já foi vendo que já era necessário gerenciar muita informação, e isso numa primeira leva. Aí algumas limitações aqui começaram a aparecer. Por exemplo, como que a gente poderia monitorar a informação aqui de vincular duas famílias na mesma unidade produtiva? Essa foi uma pergunta assim, que a gente conversou bastante. Como é que a gente se organizava aqui na planilha? Ou como é que a gente ia fazer para monitorar a informação da renovação dos dados,
da renovação da certificação com dados alterados, né? Mudando aqui o que nós tínhamos antes, a gente achava que entendia que tinha que ter, e as novas informações que estavam vindo naquele momento. Como é que também isso dava conta de controlar na planilha. Então foram alguns aspectos já, logo de cara, assim, que a gente foi se dando por conta, e a planilha começava a ter pequenas limitações, pequenas dificuldades. Poderia também ser uma falta de conhecimento nossa para gerenciar uma planilha, mas a gente foi, né, esse foi o pensamento da época, que nos fez então refletir para como que a gente poderia melhorar essa gestão desses dados, né? Uma das primeiras dificuldades que nós começamos a perceber no PAC, na hora de receber os documentos e processar eles, foi a incompreensão de alguns nomes ou de alguns dados que estavam escritos ali nos documentos. Muitos deles eram escritos de maneira com caligrafia, né, a punho, e isso fez com que dificultasse um pouquinho o nosso entendimento. Na sequência, o CPF e CNPJ. Também eram informações que tinham que estar perfeitamente corretas, né? Mas a gente percebia que em alguns casos podia não estar, porque a gente não conseguia entender exatamente um dígito lá, né? E ficávamos um pouco na dúvida. Uma outra coisa que eu já comentei um pouco antes, mas que a gente foi cada vez percebendo mais, foi a demora da chegada dos documentos no PAC, entre a família receber o olhar externo, ter de fato a aprovação lá pela Comissão de Ética do Núcleo, esse documento ser enviado, chegar no OPAC, nós processar a informação e enviar para o Ministério, isso demorava um tempo que não era legal, né? Existia essa dificuldade nossa que nós tínhamos que pensar como fazer, né? E junto com isso, algumas vezes faltavam documentos, né? O pacote saía, vamos imaginar, por correio, ou era entregue, como eu falei antes, de alguma forma para o OPAC, mas faltavam, né, em algum momento alguns documentos, e aí, no processamento a gente percebia isso. Então essas foram as primeiras dificuldades que a gente foi percebendo, né? Quando o Ministério da Agricultura lança no ar o SIG.org Web e faz com que então os SPGs, as certificadoras no Brasil, tivessem que cadastrar os dados no sistema, foi aí que a gente percebeu que não ter o CPF correto ou não ter o CNPJ correto impossibilitava o cadastro dessas famílias, desses empreendimentos no sistema. Então aí ficou um pouco mais evidente essa dificuldade, esse problema que nós tínhamos já identificado e que nós estávamos já conversando em plenária, estávamos conversando nas formações, né, a importância de vir um documento bem escrito, bem legível, né, passando pelo olhar do núcleo também. Logo na sequência, também outro fator que a gente percebeu, não só que percebemos, mas também que nos foi dito através das auditorias, que nós estávamos tendo certificados de maneira um pouco diferentes nos núcleos, né? O Ministério fazendo as auditorias, fazendo as visitas nos núcleos, ele foi vendo isso e foi nos falando, colocando nos relatórios essa diferença. E nós, depois que a gente foi vendo isso, a gente de fato percebeu que os certificados estavam de maneira, digamos, o layout ou às vezes as informações um pouquinho distintas, né, entre um núcleo e outro. Isso tudo nos fez pensar em como resolver, como avançar com essas dificuldades, com esses problemas na rede, né? Olhando para o tamanho da rede, olhando para o volume de informações que nós tínhamos, isso a gente refletiu bastante. Entre várias ideias que surgiram, a mais forte, a mais clara foi a ideia de como construir um sistema, como é que esse sistema deveria ser, quais os pontos que deveriam existir para conseguir dar conta então de gerenciar todo esse rol de coisas, né? E nasce aí então um novo desafio para a gente trabalhar. Esse documento que nós estamos vendo foi o primeiro exercício, o primeiro esboço de texto que a gente foi escrevendo para pensar, para colocar no papel as ideias que foram surgindo, né, na elaboração do sistema. Nesse momento nós ainda estávamos baseados muito na ideia da planilha, que a gente estava acostumado e tinha experiência de gerenciar. E aí aqui o exercício foi pensar cada coluna dessas, cada célula de informação, quais que seriam as regras do sistema, ou quais que seriam as funcionalidades, e a relação entre uma coluna, uma célula e outra dentro do sistema. Esse documento aqui começa a ser escrito em final de 2012, durante 2013 e 2014, mais ou menos que eu me lembro assim. Ele tem 9 páginas de texto aqui, né, nesse tempo todo que foi sendo escrito, na tentativa de colocar essas ideias todas no papel. Pensamos
Basicamente, o início dessa coisa toda foi muito a necessidade do OPAC, do que nós estamos enfrentando, das dificuldades e um pouco do potencial que nós estamos enxergando que seria possível com o sistema, também olhando para os núcleos, né? Aquilo que já era necessário, que a gente pelo menos estava pensando que era necessário e oportuno para os núcleos terem também esse acesso. A possibilidade de acesso do sistema pelos núcleos também pensávamos que era uma coisa muito importante, também olhando para os princípios da rede, para que os núcleos pudessem ter acesso, pudessem olhar, pudessem participar, fazer também a gestão dos dados no sistema. Um outro aspecto importante foi a gente olhar para o nosso manual de procedimentos, conforme a gente tinha escrito, definido o funcionamento, e pensar o sistema de gestão, então, em cima dessa realidade, dessa necessidade. Por exemplo, os documentos chegarem até o OPAC, terem um OK, estarem arquivados, registrados no sistema, e com isso, por exemplo, o sistema liberar a emissão dos certificados, que é de atribuição dos núcleos emitirem os certificados. Então essa seria uma funcionalidade que seria possível com o sistema. Do jeito que estávamos funcionando antes, isso não seria possível. A própria geração do certificado em si, né, atendendo um pouco essa ideia de ter um documento único, um layout único para toda a rede, com um código inclusive colocado para cada família, né, o que o sistema geraria então na nossa imaginação. E também um outro aspecto importante que passou a gente perceber que seria possível e teria um potencial seria na geração de melhores relatórios, no cruzamento de dados entre um banco de dados e outro banco de dados. E isso então possibilitaria a gente nos conhecer melhor, gerar informações e assim por diante. Então essa, de maneira geral, foi um pouco os pensamentos da época para a criação do sistema, de acordo com as informações que nós tínhamos, a necessidade, um pouco a imaginação e já a conversa com alguns profissionais, algumas pessoas da rede. Esse foi um pouco o caminho assim de pensar os primeiros passinhos, digamos assim, do sistema. Nesse momento que nós estávamos, ainda não existia a definição, a deliberação da rede de fato construir o sistema. Era muito ainda uma ideia do OPAC, da equipe do OPAC de desenvolver isso, de propor esse sistema para a rede. O normal, nesse momento, seria se contratar uma empresa, um pessoal que tem experiência com construção de software e elaborar o sistema, identificar, de fato, quais seriam as necessidades, as funcionalidades e a partir daí começar a programar. Mas como nós não tínhamos recurso e nem a decisão política, digamos assim, ou deliberativa tomada pela rede, tivemos que tomar um outro caminho. Então a ideia foi identificar um programador, né, programadores, enfim, que quisessem, que pudessem fazer isso, né, para começar de fato a construir o sistema. Tentamos primeiro um bolsista, uma pessoa aqui, uma pessoa ali, até que identificamos um programador aqui em Torres mesmo, conhecido da gente, que topou o desafio aí de começar a programar e ter de fato alguma coisa para mostrar em plenária para poder discutir isso na rede e ver qual seria a decisão da rede. Mas foi preciso algumas decisões já desde o início para poder implementar o sistema. Por exemplo, a definição da linguagem de programação, que é uma coisa importante no sistema, né? Existem muitas linguagens de programação que se usam, geralmente mais voltadas, ligadas ao conhecimento do programador, aquela linguagem que o programador estudou, que ele conhece, que ele se empenhou em desenvolver, mas também muito da necessidade do que se quer, do que se pretende, né? Existem linguagens mais indicadas para determinados trabalhos. Então essa foi uma primeira etapa de definição a ser feita logo no início. Uma segunda ou uma terceira etapa foi a definição da metodologia a ser adotada, né? Ou seja, o sistema iria ser todo construído e depois aprovado, ou nós iríamos construir por módulos, então por pedacinhos, testar o sistema, testar esse pedacinho, aprovar ele para depois seguir no próximo, né? Então a ideia foi essa segunda opção, de nós pensarmos por etapa, né? Eu ajudei a testar o sistema, inclusive, por estar propondo, por estar conhecendo um pouco a ideia do sistema, então o pessoal, nos ajuda a testar para ver se de fato é isso mesmo, ver se está certinho, né? Uma vez isso feito, a gente levou então para a plenária, pensamos, discutimos isso e pensamos junto como rede e a rede aprovou essa ideia. E nisso então, aprofundando o debate, a construção aqui com os programadores, a gente fez um primeiro organograma
né, junto ali. Na verdade já começamos a discutir ele antes de levar para a rede, né, depois a gente acabou aprofundando. Então a ideia de o OPAC ter a função de administrador do sistema, com a função aí de ter o login então de acesso principal, acesso geral do sistema, a função de, por exemplo, cadastrar os dados pré-cadastrais para funcionar o sistema, para ele poder ter os dados, por exemplo, os produtos, os escopos, várias informações ali que eram necessárias. Cadastramento dos núcleos com login e senha, né, para os núcleos também terem acesso, né, tá ali colocado. Os núcleos, a partir disso, poder cadastrar os seus grupos, as suas famílias, os produtos, as propriedades, enviando depois, posteriormente, os documentos para o OPAC. O OPAC também entrando no sistema e dando OK nesses documentos, liberaria então para gerar o certificado. Um pouco essa lógica que estava pensando no nosso manual, né? E também a geração de relatórios, né? Seria uma outra parte importante, um outro módulo, né, de extração dos dados e cruzamento dos dados para gerar o relatório. Então foi basicamente essa a primeira conversa que a gente foi tendo, um pouco mais organizada, no sentido de pensar o sistema, e depois de aprovado então em plenária, a gente de fato começou a construir o sistema, fazendo inclusive em seguida um cronograma um pouco mais organizado, que nós vamos ver na sequência depois. Antes de falar do organograma definitivo do sistema, eu queria comentar antes aqui sobre os atuais documentos que a Rede Ecovida tem. E nesse meio tempo a Rede acabou mudando, alterando seus documentos um pouco em função das auditorias, um pouco em função do aperfeiçoamento, do amadurecimento que a Rede foi discutindo ao longo desse tempo. Então hoje nós temos o que a gente chama de termo de adesão e compromisso, que as famílias assinam e vem para o OPAC, né, mudando antes da ata e do termo, do jeito que era antes. Acabou vindo, tiramos o cadastro de produtor e cadastro da agroindústria, está vindo para nós agora, para o OPAC, né, o plano de manejo da família e o cadastro da agroindústria, o plano operacional da agroindústria, né, substituindo um pouquinho o que acontecia antes. Antes nós tínhamos o parecer, né, da comissão de ética, depois de visitar o grupo. Agora nós temos o termo de aprovação, que é feito e enviado para o OPAC, então substituiu, também teve uma mudança ali. Também outros documentos, outras atas que, em caso, dependendo do caso, também vem para o OPAC, mas isso é uma coisa, depende do caso, né? Então foram essas as mudanças que foram feitas, né, nesse período, né? E também a implementação, a decisão, no amadurecer da discussão, do envio dos documentos de forma eletrônica pelo sistema, para o OPAC. Então, o que antes era enviado o papel, agora passou a ser enviado de forma eletrônica, o documento escaneado. Também queremos algumas normas, algumas regras para isso acontecer. E estamos tendo os documentos de maneira digital no sistema. O arquivamento, a organização passou a ser dessa maneira. Então essa foi uma ideia que surgiu no decorrer do desenvolvimento já do sistema, à medida que depois que foi discutido na rede, que a rede foi se apropriando já do sistema, foi entendendo, né, e já sugerindo mudanças, melhorias, implementações, o que é muito bacana, o que é muito interessante, né, todo mundo já se apropriando disso, né. Olhando então para o nosso organograma atual, começamos aqui com a tela inicial do administrador, começando um pouco no OPAC. E seguindo a primeira tela aqui que a gente pode comentar, que eu acho que é interessante comentar um pouco, é a tela de pré-cadastramento de dados. Nós pensamos aqui em cadastrar então os tipos de grupos que são cadastrados, as categorias de produtos, os produtos em si, que são hoje quase 2.000 produtos cadastrados no sistema, o cadastro dos escopos que nós trabalhamos, o tipo de suspensão de membros, o cadastro de suspensão de unidades produtivas de agroindústria e, por último, agora, né, depois de discutir um pouquinho, o cadastro dos documentos, aquele último comentário que eu tinha feito há pouco. Essa é, digamos, o resumo da tela que nos mostra os tipos de cadastros pré-cadastrados pela OPAC para o sistema funcionar. Queria aqui mostrar um pouco essa última etapa que a gente fez, que foi o cadastro dos tipos de documentos, que foi uma sugestão da rede, que uma implementação, porque esse cronograma começou a ser feito um pouco antes, a gente só foi aumentando as anotações e
trazendo aí as coisas novas que foram pensadas, né? Então aqui a função de quais documentos serem colocados, quais formas que eles, quais regras que eles têm que respeitar de acordo com o que a gente foi discutindo no nosso manual, e aqui a gente obedece bastante o manual de procedimentos da rede que foi discutido lá, com essa ideia então do envio eletrônico. Mostrando aí, eu não vou acabar mostrando os outros detalhes porque vai ficar bastante detalhado e eu quero aqui me concentrar nas funcionalidades mais centrais do sistema, a exemplo do que a gente viu no organograma anterior. Então a etapa seguinte aqui, né, começa, como eu estava falando antes, o cadastro dos núcleos, né, que foi função do OPAC. Então cadastrar aí cada núcleo, dando acesso, login e senha para cada um, que pudessem acessar então o sistema também e fazer aí as suas atividades. A gente acabou, depois dos núcleos terem definido qual a pessoa responsável por esse assunto no seu núcleo, o núcleo então recebeu através de e-mail a sua senha, o seu login, e os núcleos passaram a ter esse acesso então. Uma primeira tarefa do núcleo foi cadastrar os grupos. Claro que o OPAC também já vinha fazendo isso, já estava colocando esses dados no sistema, mas uma primeira etapa aí, seguindo a ordem, né, é o cadastramento então dos nossos grupos, dos núcleos aí. Aqui também foi pensado, lá na estrutura inicial do sistema, para que os grupos também pudessem ter acesso de login e senha para uma possível implementação, para uma possível funcionalidade que se pode ter, né, que pode ser vir a ser desenvolvida, que hoje não existe ainda, mas essa estrutura foi pensada. Na sequência, né, dentro da tela dos grupos, aí vem o cadastro das famílias, vem o cadastro dos membros, né, seguindo aqui a nossa planilha lá inicial, os dados que nós temos que colocar, que nós temos que gerenciar, né, que está na legislação, que o Ministério nos pede para ser enviado para o Ministério, mas aqui já foi colocado algumas outras informações que ao longo do tempo foi se discutindo, foi se ampliando o volume de dados colocados, justamente para você ter mais informações nos relatórios. Algumas informações ainda estão sendo cadastradas no sistema. Uma vez feito isso, aqui tem outras informações anotadas aqui, eu não quero detalhar muito, que eu acho que eu vou ficar mais na parte central da ideia do sistema, né? Mas tem outras anotações, as funcionalidades, aquilo que a gente foi discutindo, a gente foi colocando aqui para não perder a anotação. Depois de feito o cadastro do membro da família, né? Aqui importante comentar também que nesse momento o sistema ele coloca um código único por família na hora de salvar essa informação. Para poder validar um CPF, por exemplo, o sistema vai lá no governo federal validar o CPF, o CNPJ, para ver se de fato aquele CPF existe, aquele CNPJ existe. Então aqui a gente resolveu aquela questão de não ter mais um CPF errado, né? Que um CPF que tem um dígito errado aqui, o sistema já não deixa cadastrar, porque ele tem que ser validado antes, ele tem que existir de fato para poder ser cadastrado aqui no sistema. Então essa é só para dar um exemplo aqui de uma funcionalidade do sistema. E aí onde os núcleos estão cadastrando, que estão próximos dos seus grupos, das suas famílias, é fácil corrigir em caso de ter um número errado no documento aqui, né? Na sequência vem o cadastramento das unidades produtivas, né? Colocando aqui a unidade produtiva agrícola, né? E a agroindústria. São as duas unidades que nós temos cadastro aqui, né? Então aqui é outra tela, é uma nova tela, né? E na sequência vem a inserção dos dados de produtos. E eu digo inserção aqui porque eles já foram pré-cadastrados pela OPAC lá no início. Aqui os núcleos têm acesso para inserir os dados nesse cadastro feito, tanto, né, da produção vegetal como do processamento. E assim outros escopos que forem surgindo, a gente vai implementando, vai colocando, né? Chamar a atenção aqui para esse ponto que foi discutido, então, proposto pela rede, no envio dos documentos de forma eletrônica, né, que está anotado aqui, é uma das ações que tem nesta tela. E aqui o núcleo ele coloca esse documento como se fosse anexar um e-mail, né, um documento escaneado, ele tem que ser em PDF aqui, né, uma norma que foi estabelecida aí, tem um tamanho específico também. Então, uma vez feito isso, inseridos os dados, enviados os documentos,
Isso tudo vai para o OPAC, né? Vamos imaginar assim que o núcleo envia os seus dados, vem para o OPAC, né? O OPAC dá o ok dessas informações, revisa, olha se o documento está ok. Às vezes o documento é anexado no lugar errado, às vezes o documento vem uma parte faltando alguma informação, alguma coisa assim. Então é tarefa do OPAC dar essa última olhada, essa última revisada e conferir, né, os dados dos documentos com os dados que estão no sistema, para que não haja diferenças. Depois dessa etapa, a parte seguinte, que é de atribuição do núcleo, é a emissão do certificado, né, que é um documento importante que nós temos que ter. Né, aqui é aquilo que a gente vinha falando antes. Né, então, cada núcleo vai fazendo a emissão do seu certificado, e aqui o sistema foi pensado algumas condicionantes. Se não tem um documento inserido e aprovado pela OPAC, o sistema não libera para o núcleo poder emitir o certificado. Ou se não tem os produtos cadastrados, estou dando alguns exemplos assim só para ilustrar. Né? Então, essa etapa aqui é um produto, é uma parte importante, né? Aqui anotado algumas condicionantes também, para nós lembrar. E eu coloquei aqui como fim 1, porque esse é um primeiro produto que o sistema gera a partir de todos os dados lançados. Né? Para poder gerar o certificado, ele faz um cálculo, ele busca no banco de dados as informações pré-cadastradas e joga num layout pré-estabelecido, né, com a inserção de algumas poucas informações aqui no momento da emissão do certificado. E um outro produto que eu gostaria de mostrar, aproveitando aqui, né, é a emissão da lista dos certificados que vão para o Cadastro Nacional. E ficou uma função também mais ou menos automatizada, e depois do certificado emitido, também serve para ser um comando no sistema para que o sistema jogue aqui nessa emissão, no momento de exportar os dados, né, o sistema joga aqui o nome que está ok, que tem um certificado emitido. Então a gente depois, mais à frente, vamos ver um pouquinho melhor essa função. E nós criamos isso então, e aqui a gente todo mês exporta esses dados, uma planilha em Excel, né? Essa planilha precisa ser trabalhada, precisa ainda ser olhada, né, em detalhes aí, porque não fica completamente pronta, para depois então ser enviada para o Ministério da Agricultura, conforme está definido na legislação. Então esse, digamos assim, seria um produto 2, um fim 2 aqui, importante para a gente estar fazendo essa gestão, essa função que é de atribuição do OPAC, mas juntamente com os núcleos aqui, né, com todos os grupos. Então, pessoal, podemos ver aqui a tela principal do sistema, como ela é, né? Nós já vimos algumas telas nos momentos anteriores, que eu aproveitei para mostrar algumas coisas, algumas funcionalidades, por exemplo, o cadastro das informações aqui e o envio dos documentos também, né? Então, essa é a tela principal do OPAC, do administrador, com todas as suas funcionalidades que temos até o momento. Várias funções aí que foram necessárias ser construídas, né, para a gente poder conseguir fazer os trabalhos que a gente foi imaginando e sendo demandado também ao longo do tempo. Queria aqui aproveitar para mostrar, como finalização dessa nossa história, um pouco o sistema na parte, de novo, central, na parte mais do cerne, digamos assim, né? Então temos aqui as informações, os núcleos que estão cadastrados. Obviamente aqui não são os dados reais, eu não poderia estar mostrando, porque aqui vai aparecer, por exemplo, as informações de login dos núcleos, e essa é uma informação sigilosa, né? Então eu estou aqui na área de teste, na verdade, do sistema. Vou pegar aqui o último grupo, podemos ver aqui os núcleos, né? O último núcleo, na verdade. Dentro da tela do núcleo nós vamos ver já qual a quantidade das famílias, de famílias que temos nesse núcleo e quantos grupos ele tem. Algumas informações básicas aqui, também algumas ações que a gente colocou para este núcleo como administrador do sistema, né? E logo abaixo aqui a gente já consegue ver os grupos cadastrados neste núcleo. Pegando aqui o primeiro grupo, né, informação aleatória, a gente vê aqui as informações do grupo, algumas informações básicas, as ações que foram colocadas para os grupos que nós pensamos que são necessárias. E logo abaixo a gente já consegue entrar nas famílias. Vamos pegar a última família aqui que está podendo ter certificado aqui, que nós damos uma atualizadinha, né?
E aqui, entrando então na tela da família, a gente consegue ver primeiro as ações que a gente tem para esta família, os dados básicos dessa família, né, um resumo aqui, digamos assim, né, que nós podemos ver para esta família. Claro que aqui são tudo dados aleatórios, né, não existem esses dados na verdade. E aqui logo abaixo a gente vai ver as unidades produtivas que estão cadastradas para esta família. Entrando aqui na primeira unidade produtiva desta família, vamos ver aqui a área, né, que ela tem, algumas informações básicas, também de novo as ações para esta unidade produtiva, e logo abaixo quais são os escopos cadastrados para esta unidade produtiva. Aqui temos 3, porque estamos testando, né? Se nós entrarmos no escopo de produção primária vegetal, vamos obviamente ver os produtos vegetais que essa família tem. E aqui é de acordo com cada família, né? Inclusive a quantidade que está estimada a produção para este produto e a área que este produto está destinado. Essa informação aqui a gente tem discutido, né? A forma de colocá-la melhor aqui, mas cada núcleo e cada grupo vai vendo como colocar, né? Também as informações do dia que foi cadastrado esse produto. Então aqui a gente consegue ver, né, do início ao fim, de acordo com o nosso organograma, lá no início, depois daquele um pouco mais acabado que nós vimos anteriormente, e agora a gente consegue então ver essa parte central, depois o núcleo, depois o grupo, né, a família e os dados da produção da família, nessa ordem que a gente foi pensando o sistema para organizar as informações aqui, né? E cada tela aí tem várias derivações, tem várias funcionalidades que foram necessárias de ser desenvolvidas, né? Então, pessoal, aqui nós podemos ver o arquivo, o lugar onde a gente gera os relatórios, que eu havia falado antes que eu iria mostrar para vocês quando eu estava lá conversando sobre o organograma do sistema. Então aqui nós temos 2 opções. Uma opção que a gente mais usa é para exportar os dados de toda a rede, de todos os núcleos, né? O sistema coloca aqui nessa função, né, todos os nomes, todo mundo que está ok na certificação, que já enviou os documentos, já tem os dados cadastrados e já foi emitido o certificado e o certificado está válido, né? Também temos a opção de exportar os dados por núcleo, quando algum núcleo pede as informações que quer saber naquele momento, a gente também gera esse relatório por núcleo. Então eu clico aqui, né, e tem a opção de buscar entre datas, em intervalo de datas que pode ser, geralmente a gente faz isso no último ano, então a data que eu estou, eu volto um ano para trás e faço essa seleção, né, escolhendo aqui o início e o fim do intervalo que eu quero que o sistema emita um relatório, ou eu imito no último ano, né, aqui tem uma pré-definição. Eu coloco aqui um e-mail, né, um e-mail qualquer, e ele me valida para enviar esse relatório, né, um arquivo com extensão CVS, que na verdade são informações separadas por ponto e vírgula, ou vírgula ou algum outro caractere, e a partir daí então a gente consegue abrir esse arquivo, uma planilha, e aí vai trabalhar os dados para deixar no formato que o Ministério nos pediu, né, organizando algumas informações ainda. É preciso trabalhar um pouco nesse arquivo, na verdade, para que ele fique pronto para depois ser enviado para o Ministério da Agricultura, de acordo com o que a legislação pede, e as informações também que nós temos. Então o envio das informações a partir ou da lista dos certificados ativos, né, passou a ser através do sistema, agora que nós temos essa ferramenta. Uma última coisa que eu queria mostrar, pessoal, para vocês é a lista dos núcleos, as informações, enfim, que nós mostramos, disponibilizamos no link que é dado para o pessoal da auditoria, quando o pessoal vem fazer a auditoria aqui no OPAC. Então, através de um link externo, o pessoal acessa. O link externo que eu digo é que acessa de uma outra forma o sistema, né? Temos aqui a lista dos núcleos que são membros da rede. Clicando em um deles, nós vamos acessar os grupos que compõem aquele núcleo, né? A listinha de todos os grupos. Entrando mais uma vez dentro desse grupo, nós vamos ter acesso aqui aos membros que compõem esse grupo e as informações desse membro. Vamos ter acesso às unidades de produção desse grupo, né, e os documentos do grupo em si, que também estão disponíveis. Eu vou só mostrar aqui
rapidamente os níveis, né? Não vamos ficar olhando agora aqui porque não é esse o objetivo, é só para mostrar mesmo essa função. Então aqui o pessoal vai navegando e vai vendo, na verdade, os dados de cada família, de cada membro aqui da rede, depois os dados de produção, com os documentos da produção, e por último os dados de aprovação da certificação do grupo, porque a aprovação ela é grupal, né? Então dessa forma o Ministério da Agricultura tem acesso às nossas informações, vão ter acesso ao banco de dados e dos documentos que estão salvos no sistema, para poder verificar então, né, as informações todas que são de cabimento do Ministério fazer no momento aqui da verificação, da auditoria, né? Pessoal, era isso. Espero ter conseguido passar a informação para vocês. Muito grato por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo aqui no canal.